Hoje pela manhã tivemos um banquete espiritual aqui na igreja, onde o nosso Deus manifestou sua graça, seu favor, tanto na exposição do texto bíblico de Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, e nós vimos aqui sendo apresentado para a gente a maravilhosa doutrina da graça de Deus, pelo qual Paulo convoca todo o povo, todos os cristãos ali em Éfeso, a bendizer o nome do Senhor por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele sai nomeando essas bênçãos, e nós vimos a exposição de forma tão clara, tão objetiva e tão confortadora e desafiadora para nossas vidas. Eu fiquei brincando aqui, dizendo que se o pastor Augusto fizesse um apelo, até eu ia me converter naquele, hoje de manhã. Maravilha, é muito gostoso a gente poder contemplar a beleza da graça de Deus e do amor dele às nossas vidas. O texto também que nós lemos hoje, como direção do nosso culto, o profeta Ezequiel, fala exatamente disso. Deus dizendo que eu quem vou buscar as minhas ovelhas, eu as conheço e vou lá, e vou trazê-la para próximo a mim, e vou apacentá-las, e vou cuidar delas, e elas habitarão seguras em minhas mãos. Que coisa maravilhosa! Eu gostaria, nessa noite, de meditar no texto que eu já também preguei aqui no passado, mas que para mim é um exemplo palpável da doutrina da soberana graça de Deus na salvação de miseráveis pecadores. E eu gostaria de que você pudesse abrir comigo a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, para que nós possamos sedimentar de forma muito clara possível essa verdade bíblica. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, vamos concentrar a exposição bíblica nesse capítulo do livro de Samuel. Antes de lermos o texto, deixe-me apresentar para vocês um pouco do que aconteceu, para que a gente se situe no contexto aqui. O primeiro livro de Samuel termina com a derrota de Israel e a morte do rei Saul. Em seguida, Jonatas, o filho de Saul, morre. Jonatas era um amigo íntimo de Davi, e essa morte e essas batalhas se deram porque Saul se rebelou contra Deus, que o havia reprovado por causa da idolatria e do desvio do seu coração. E Deus havia dito e já declarado que colocaria outro rei no lugar de Saul, que seria Davi. Desde então, Saul inicia uma campanha para tentar eliminar Davi e matá-lo. Isso resulta, no final de muita perseguição a Davi, resulta numa guerra, quando o reino de Judá, apoiando Davi, se levanta contra Israel, contra Saul, e termina que Saul morre em batalha. Jonatas também morre. A partir de então se dá uma carnificina bem comum à época. Toda a família do rei Saul é alvo agora de pessoas sem escrúpulos que tentam querer de alguma forma agradar Davi, achando que matando os familiares de Saul fariam isso. Matam traiçoeiramente a Abner, um capitão de Saul que já havia feito uma aliança com Davi após a morte de Saul, dizendo que juntaria todo Israel para que Davi reinasse também sobre Israel, que ele era o homem que Deus havia levantado, e ele reconhecia isso após derrotado em batalha. E Davi honra a Abner e pede para que ele vá em paz. Quando Joabe, capitão de Davi, chega e tem conhecimento de que Davi havia liberado Abner, faz uma conspiração com os seus soldados, manda chamar Abner de volta, dizendo que Davi estava chamando, e quando Abner chega,
traiçoeiramente, ele mata a Abner. E quando Davi sabe disso, ele chora e lamenta e faz um sepultamento de honra para Abner, dizendo que ele era um homem honrado e não poderia morrer daquele jeito. Desde então, uma perseguição ferrenha vem contra os filhos de Saul, e Davi, então, de alguma forma, tenta frear isso, manda matar as pessoas que estavam tomando a iniciativa de eliminar a família de Saul. No capítulo, desde então agora, Davi então assume o reino de Israel, o reino de Judá. Deus começa a abençoá-lo, ele começa a expandir o reino, paz, prosperidade começam a acontecer, o fortalecimento de Davi enquanto rei. Ele começou a reinar com 30 anos, reinou 40 anos em Israel, até a sua velhice, aos 70 anos de idade, quando morreu. Mas nesse período aqui, a ascensão do reino de Davi vai acontecendo, a riqueza de Israel, a prosperidade de Israel. Davi compõe vários salmos para o louvor de Deus, e a nação toda está feliz com o rei que Deus havia colocado e reinado com justiça e trazido bênçãos e prosperidade à nação de Israel. É nesse contexto que o capítulo 9 nos traz um momento de contemplação, de gratidão e de reflexão de Davi pelas bênçãos de Deus na sua vida. Contemplando um pouco atrás, quando ele estava fugindo, ameaçado de morte, sofrendo pela perseguição de Saul, e agora vivendo um momento muito proveitoso, muito feliz, e Deus, ele coloca sobre Deus a bênção de tudo isso. É nesse momento que ele diz no verso 1 do capítulo 9 do segundo livro de Samuel: disse então Davi para si mesmo, no seu coração: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, se bem que aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram ou se tornaram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo,
de ambos os pés. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor nesse momento agora, na expectativa de que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Abre, pois, o nosso entendimento, Senhor. Nos faça contemplar a beleza da Tua graça e da Tua misericórdia a partir desse texto que acabamos de ler. Que a sua explicação e a sua exposição possa ser clara e nos desafiar a aplicar na nossa vida, Senhor Deus, essas verdades da Tua palavra. Sê, pois, conosco, nos limpe dos nossos pecados, nos lave com o sangue de Jesus, nos torne aptos a ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, como posto para vocês, essa manhã foi uma manhã gostosa de exposição dessa verdade bíblica que esse texto ilustra muito bem e que eu gostaria de chamar a sua atenção a ele. Nossa igreja presbiteriana faz parte de uma linha de igrejas reformadas, que tem como o eixo fundamental de sua compreensão da palavra de Deus e da vida a soberana graça de Deus. É esse Deus que tem controle sobre a história e sobre todas as coisas, que guia todas as coisas a um fim proveitoso, do qual Ele já, de antemão, preparou. Então, essa verdade que nós ouvimos pela manhã e que esse texto ilustra muito bem, vai nos falar sobre isso, sobre esse Deus gracioso que, na sua misericórdia, busca aqueles que são seus. E aqui eis uma excelente ilustração. Então, o texto lido se dá quando o rei Davi, após muitas lutas, após sofrer muitas perseguições, goza o melhor momento de sua vida como rei e como líder da nação de Israel. Davi não somente havia subido ao trono, como também conquistou o coração de todo o povo. A nação inteira estava cantando os seus louvores, seus salmos. Nódoa alguma manchara ainda a sua integridade e a sua reputação. Ele conseguiu expandir as fronteiras do reino. O seu exército, o exército de Israel, a comando de Davi, era temido em todos os povos da época. E a nova nação era respeitada pelos povos inimigos. Davi gozava saúde e felicidade. Era um vitorioso. Nunca havia experimentado até então derrota no campo de batalha. A economia e as relações diplomáticas iam muito bem. Havia paz, prosperidade dadas por Deus à nação de Israel sob o reinado de Davi. É nesse contexto de gratidão a Deus e de admiração pela bondade e pela graça divina que Davi, em sua reflexão, lembra com nostalgia de sua amizade com Jonatas, o que ele leva a pensar: será que existe alguém que restou da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? Será que alguém escapou da perseguição? Será que sobrou alguém? Existe ainda alguém? É a pergunta que vem no coração. E eu fico tentando aqui reconstruir essa cena na minha mente, né? Davi, numa tarde ou numa manhã lá, escrevendo ou compondo os seus salmos, né, de adoração a Deus, de gratidão, é tomado por um sentimento de admiração e gratidão pela bondade de Deus em sua vida. E aí faz essa pergunta, lança essa pergunta na sua alma: será que existe alguém que restou da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas, pela minha amizade com Jonatas, pela promessa que eu fiz um dia a ele, quando ele me confidenciou as tramas do seu pai contra mim e me pediu que quando Deus, que ele sabia que Deus faria isso, porque Deus havia afirmado, o colocasse como rei em Israel, que ele não eliminasse a sua família, que ele não matasse o seu pai. E é por isso que Davi sofreu tanto quando aconteceu aquelas atrocidades contra a família de Saul, porque era uma promessa que ele havia feito a Jonatas, de não fazer mal nenhum, de não tratar Saul e a família dele como havia sido tratado por ele.
E agora esse sentimento invade o seu coração. Será que existe? Será que sobrou alguém da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E essa pergunta aqui vai nos apresentar algumas coisas que foram resultado dela. Primeiro, nos revela o desejo manifesto de se fazer o bem. Brotou no coração dele essa vontade por gratidão, por reconhecimento da bondade de Deus. Essa é uma pergunta de graça, feita por um coração de um homem grato, agradecido a Deus. Será que há alguém a quem eu possa fazer bem como Deus tem feito bem à minha alma, como Deus tem feito bem a mim? Há alguém vivo da família de Saul a quem eu possa demonstrar o mesmo tipo de graça que Deus tem demonstrado para comigo? Essa é a pergunta que brota no coração daquele homem. E observe a pergunta, ele não perguntou se há alguém merecedor, ele não perguntou se há alguém qualificado, se há alguém capacitado para que ele possa usar no seu reino. Não foi essa a pergunta, não é há alguém capacitado, preparado para que eu possa usar nos assuntos do governo, ou alguém em boa forma física para que se aproveite no exército, no comando das tropas, no lugar de destaque e de honra. Não. Ele simplesmente indaga: há alguém, qualquer pessoa. Esse é um desejo incondicional de se fazer o bem. Existe alguém por aí a quem eu possa fazer o bem, independente de quem seja a pessoa, do que ela tenha ou do que ela possa proporcionar? É uma pergunta de graça. E esse desejo manifesto de se fazer o bem conduz à execução do bem desejado. E aqui Davi então parte para encontrar esse alguém que o seu coração queria fazer bem. E ele então procura pessoas que viveram um momento atrás, procuram pessoas que pudessem ter alguma informação que lhe respondesse essa pergunta. E ele encontra, alguém indica, um antigo servo da casa de Saul, que servia a Saul, chamado Ziba, e que estava por ali próximo, e poderia dar a informação que o rei tanto desejava. E o rei procura a Ziba. E a resposta à indagação do rei, a Ziba, será que existe alguém ainda? E Ziba diz: ainda há, ainda restou um filho de Jonatas. Essa é a resposta que ele dá. Veja o versículo 2, né? Diz que havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi, e quando ele chega, pergunta-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele respondeu: eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. A nossa tradução em português aqui omite um detalhe que no texto original grego, antes dele dizer, continuar a palavra aleijado de ambos os pés, porque a resposta dele é essa: ainda há um filho de Jonatas, vírgula. Mas entre a vírgula e a informação de que a pessoa era um aleijado de ambos os pés, tem um porém, tem um só que. Por quê? Porque alguém na condição desse filho de Jonatas era uma pessoa inadequada ao palácio. Porque as pessoas que eram deficientes de alguma forma, você vai ver isso em todo o Novo Testamento. Uma pessoa que era paralítica, ou uma pessoa que era cega, ou uma pessoa que tinha uma enfermidade como lepra, não convivia com as pessoas saudáveis. Então, uma pessoa como o filho de Jonatas, Mefibosete, não era adequada ao palácio, porque era uma pessoa de aparência feia. Ele era uma pessoa deficiente física, era uma pessoa paralisada de ambas as pernas. Então, o que ele está dizendo existe sim, Davi, alguém, mas ele é inadequado. Ele não te servirá ao cumprimento do teu desejo.
Ele não pode ser apresentado no palácio, ele não pode conviver com as pessoas sãs. Essa é a advertência que há na resposta de Ziba, que o nosso português até mesmo só dá a entender, mas omite essa informação. Ainda há um filho de Jonatas, só que ele é aleijado de ambos os pés. E a resposta que Ziba dá a Davi, ao rei Davi, a dá num tom de preconceito, ou num tom de advertência. Na verdade, existe sim, mas eu queria lhe dizer, ou lhe advertir, que a pessoa é inadequada, pois ela é aleijada de ambos os pés. Então, há essa advertência da incapacidade, da deficiência, da inutilidade do sobrevivente. Mas isso parece não importar ao rei. Ele quer achar alguém, não importa a sua condição. E veja que imediatamente, como se não desse ouvidos a esse porém, ele no verso 4 diz: e onde eu posso encontrá-lo? E onde ele está? Essa é a intenção de Davi. Eu não quero saber como ele é. Eu não quero saber se ele é qualificado ou não. Eu não quero saber se ele é uma pessoa hábil, viril ou forte para assumir algum papel de comando no exército. Eu não quero saber se ele é inteligente. O que meu coração quer é alguém, independente da sua condição. Onde ele está? Como eu posso encontrá-lo? É a palavra de Davi. E a resposta de Ziba é ainda uma resposta de advertência e de preconceito. Porque ao informar o lugar, ele diz que existe sim, onde ele está. Perguntou-lhe o rei, e Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Lodebar, filho de Amiel, em Lodebar. Não é? Preservou-se então a transliteração da palavra hebraica, né? Lodebar, que significa literalmente um lugar de desolação. Ou seja, ele habita num lugar insignificante, desolado, pobre, árido, infrutífero, seco. Um lugar onde ninguém quer viver, ele vive lá, no fim do mundo. Num lugar inexpressível. Ou seja, o quadro que Ziba pinta é uma pessoa deficiente e inadequada ao reino e mora num lugar miserável. Ou seja, Davi, desiste desse negócio. Em outras palavras, é isso. Um lugar de desolação é a tradução do texto Lodebar. Lugar árido, infrutífero, desprezível. Ou seja, a pessoa é desprezível, habita num lugar insignificante, nada, absolutamente nada, pode oferecer ao rei. É essa a resposta que Davi encontra da parte de Ziba acerca da sua indagação e da sua pergunta de saber se existe ainda alguém, se restou ainda alguém a quem ele possa fazer bem por amor a Jonatas. O desejo manifesto, a procura e a execução de se fazer o bem, e quando se tem conhecimento de que há alguém, isso provoca a busca, a decisão de ir atrás, de ir buscar essa pessoa nesse lugar desolado, distante e desprezível. Mediante essa informação, mediante a resposta positiva de que havia um sobrevivente, havia alguém, o rei Davi manda buscá-lo. E diz o verso 5, que então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vai uma comitiva do rei, eu fico tentando reconstruir a imagem na minha cabeça. Vai lá uma tropa do rei, uma carruagem real, atravessando o deserto, até esse lugar distante, desprezível, desolado, e vai buscando de casinha em casinha, de casebre em casebre, onde está Mefibosete.
uma comitiva do exército, cruzando o deserto de Lodebar, e chega a uma casinha humilde e bate na porta. Estão à procura do neto do ex-rei de Israel, Mefibosete. Agora, você já se perguntou, porque quando eu li esse texto pela primeira vez, eu me perguntei, o que é que um neto de um rei como Saul, de uma família real, está fazendo num lugar desolado e desprezível, lá no fim do mundo? O que é que estava acontecendo? E é interessante como é que um homem de família, de sangue real, está morando num lugar tão miserável e pobre e desolado. Estava fazendo o quê num lugar tão distante? Estava fugindo, estava escondido, ou se escondendo, querendo ser esquecido. E é preciso entender o porquê, como eu já dei uma pista a vocês. Capítulo 4 do texto de 2 Samuel vai nos trazer a informação do que aconteceu com a vida desse menino, quando ainda tinha 5 anos de idade. Abra lá comigo, o capítulo 4 de 2 Samuel. Quando Isbosete, um outro filho do rei Saul, é morto pelos seus próprios criados, que traiçoeiramente, achando que vão agradar o rei Davi, matam o homem enquanto ele dorme. Arrancam-lhe a cabeça e vão levar ao rei, achando que vão ganhar com isso alguma coisa. Ganharam foi uma sentença de morte, que Davi mandou que se eliminasse esses traidores, para que isso não se espalhasse em Israel, e não houvesse de fato uma atitude como essa, de perseguição à família de Saul. Mas o versículo 4, no meio dessa perseguição, diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, a sua ama, a sua criada, o tomou nos braços e fugiu. E na fuga, sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o menino, lhe caiu dos braços e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Foi por isso que esse menino se tornou deficiente e aleijado de ambos os pés ou as pernas, por causa desse acidente, quando a ama, tentando proteger a vida do menino de 5 anos de idade, foge para que ele não seja morto, assim como o tio foi, assim como o pai, assim como o avô, assim como Abner e assim como boa parte da família. Então ela tenta poupar o menino e nessa fuga desesperada acontece esse acidente que marcou definitivamente a vida dele. E ele se tornou então aleijado por causa disso. E agora ele está desaparecido, morando num lugar o mais distante possível, o mais desprezível possível, para que não corra o risco de ninguém descobrir que ele está lá. Ele quer ser esquecido e quer viver a vida dele longe da ameaça de morte, por ter sido filho de Jonatas, por ter sido neto do rei de Israel. Mas é surpreendido. Fui descoberto. Uma comitiva do exército de Davi chegou e bateu a porta. Estão à procura do filho de Jonatas. E eu fico pensando o que é que não se tomou no coração dele. Medo. Sensação de que eu serei torturado, morto. E bate lá a comitiva do rei Davi em busca do filho de Jonatas. Agora fui descoberto, o rei me encontrou, estou perdido. E Mefibosete é levado à presença do rei. E há o encontro aqui que expressa muito bem o que eu quero apresentar para vocês aqui nessa noite. Diz o texto que verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas,
filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, em atitude de humilhação. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então, ao perceber o medo, ao perceber o ar dele de temor diante do que poderia vir, o rei Davi lhe diz uma palavra de conforto, dizendo para ele, no verso 7, não tenha medo, porque eu não te chamei para te ameaçar, eu quero usar de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e vou te restituir todas as terras do teu avô. E tu comerás pão sempre à minha mesa, serás meu convidado especial no palácio. Essa palavra de graça que Mefibosete ouve do rei bate no seu coração com a sensação de inadequação, um aleijado, vivendo escondido, maltrapilho, diante do rei de Israel. E ele responde ao rei, no verso 8, inclinando-se mais ainda, diz, quem sou eu? Quem sou eu? O que tenho para oferecer ao rei? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Era uma expressão muito comum na época para a pessoa dizer que eu não valho absolutamente nada, eu sou um cão morto. Quem sou eu? O que tenho eu para oferecer para que o rei use de bondade para com a minha vida? Essa é a pergunta. E é interessante como a gente observa aqui algumas coisas no texto. O encontro, por um lado, tão temido, por outro lado, tão esperado, aconteceu. Eu acho que Mefibosete viveu toda a sua vida com medo desse momento, de ser descoberto e de ser levado à presença do rei. Por outro lado, Davi alimentava no seu coração a possibilidade desse encontro para fazer o bem. De um lado, medo. De outro lado, o desejo de se fazer o bem. De um lado, medo. Do outro lado, bondade e misericórdia. De um lado, senso de miséria e de inadequação. Do outro, aceitação incondicional. Não importa como você está. Não importa se você tem alguma coisa a oferecer. Eu quero fazer o bem. A providência, a acolhida de Deus chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Ziba trabalhava na casa de Saul, era como se fosse um mordomo. Você conhece os bens que Saul tinha. Catalogue tudo. Veja onde foi parar. Os despojos da casa de Saul, quem levou? Tome tudo de volta. É de Ziba. É de Mefibosete. Ziba, faça isso. E você, como trabalhou para Saul, você vai trabalhar para Mefibosete. Você vai arar a terra para ele, visto que ele não pode fazê-lo. Tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que haja na casa do teu senhor pão que coma. Apesar de, e ele diz o texto no verso 10, Mefibosete não precisará comer na sua casa, pois comerá na minha mesa, no palácio, no lugar de honra. E Ziba tinha 15 filhos para trabalhar, com mais 20 servos para trabalhar e servir a Mefibosete. Tira Mefibosete de um lugar desolado, de miséria, de uma vida desprezível, para um lugar de honra, para herdar
toda a herança do rei Saul, seu avô. E você vai trabalhar para ele, para produzir, para que haja mantimento em sua casa. Mas ele vai ser convidado de honra e vai sentar à minha mesa para comer comigo. O resultado dessa ação graciosa do rei é uma cena familiar que o verso 11 ao verso 13 descreve. Uma cena muito bonita, né? Diz lá o verso 11, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. E o texto diz, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e o destaque do texto, e ele era aleijado de ambos os pés. É um detalhe que coloca aqui para fazer esse contraste. Apesar de ser uma pessoa aparentemente insignificante, inadequada, ele tinha um lugar de honra na mesa do rei Davi, como qualquer um dos seus filhos. O resultado desse encontro gracioso é expresso na cena familiar, que a partir de então se torna comum na sala de jantar do Palácio Real em Jerusalém. A mesa posta para a refeição, na ponta, o rei Davi, num dos lados, o belo Absalão, junto à meiga e formosa Tamar, no outro lado, o estudioso e sábio Salomão, entre outros irmãos. Essa é a cena pintada no verso 11 ao verso 13. De repente, toca-se o sinete, chega o convidado de honra, vem andando devagar, com lentidão, puxando de moletas, claudicando, meio desengonçado, Mefibosete. Senta à mesa e come com o rei, como um dos seus filhos. Essa é a cena que o verso 11 ao verso 13 nos traz. Senta-se à mesa e começa a refeição. Ele nunca imaginaria uma cena como essa. Ele nunca acharia que seria possível acontecer isso em sua vida. Vivendo num lugar desolado, de miséria, com medo, fugindo, sob a ameaça de um dia ser descoberto e morto, de forma humilhante e vergonhosa, nunca imaginaria uma cena de graça como essa. Sabe o que é isso? Isso é graça, palpável, visível, para que a gente entenda de forma definitiva o favor de Deus a uma pessoa que não merece ou que não merecia. E olhando para isso, para esse texto, eu queria trazer algumas aplicações às nossas vidas e que a gente entenda o contraste e a comparação, por que o Espírito Santo de Deus coloca uma situação, uma narrativa como essa no texto sagrado, e o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que é que isso tem a ver? A atitude do rei Davi, de manifestar graça a alguém, favor a alguém, o que isso tem a ver com Deus, o que isso tem a ver comigo e com você? A essa altura, talvez você já tenha notado algumas das analogias ou comparações entre a graça demonstrada a Mefibosete e a graça de Deus estendida a você e a mim. Se não, veja comigo, primeiro lugar, em certa ocasião Mefibosete gozou da companhia do pai Jonatas. O mesmo aconteceu com nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, gozaram da comunhão com Deus. Viviam em comunhão com Deus, que os procurava todas as manhãs. Segundo também o texto nos aponta que ao acontecer a tragédia na vida de Mefibosete, a morte de seu pai e de seu avô, veio o medo, e Mefibosete levou o tombo que o prejudicou pelo resto da vida, que o tornou aleijado, inadequado, deficiente, dependente. O mesmo aconteceu quando veio o pecado na humanidade. Nós, a humanidade, sofremos uma queda que nos deixou definitivamente aleijados na terra.
que nos colocou numa condição desprezível, de desolação. Terceiro, podemos tomar como aplicação que o rei Davi, em seu amor incondicional pelo amado amigo Jonatas, buscou alguém a quem pudesse estender a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Da mesma forma, Deus Pai, por causa da sua aceitação da morte de seu único filho na cruz, continua a buscar alguém a quem possa estender a sua graça. Em quarto, podemos observar que o aleijado Mefibosete nada tinha a oferecer. Nada fez para ganhar o favor do rei. E nada merecia. Ele nem mesmo tentou ganhar o favor do rei. Só pôde aceitá-lo humildemente. Nós também, pecadores sem esperança e totalmente sem merecimento, indignos do favor do nosso Deus, só podemos aceitar o seu favor humildemente. O que ele fez por nós naquela cruz. Em quinto, também podemos destacar que o rei removeu o aleijado de sua miserável existência, de um lugar de aridez, de desolação, para um lugar de comunhão e de honra. Deus, nosso Pai, fez o mesmo por nós. Ele nos resgatou de nosso Lodebar pessoal, de miséria e de depravação. Ele nos resgatou do inferno e da condenação e nos trouxe para um lugar de sustento espiritual e de intimidade com Ele. Esse é o contraste que o texto quer trazer para a gente e as comparações que ele nos traz. Deus nos tirou do nosso lugar de miséria, de condenação, e nos trouxe a um lugar de honra, na sua presença, no seio da sua família. Em sexto, Davi adotou Mefibosete na família real, dando-lhe provisões ininterruptas, sustento e bênçãos. Nós também fomos adotados por Deus em sua família, como filhos e filhas, cercados de delícias sem fim, herdando todas as bênçãos devidas a Cristo Jesus. Da mesma forma que ele se sentou como um dos filhos, nós também, diz a palavra de Deus, herdamos todas as bênçãos devidas a Cristo. Em sétimo lugar, o coxear do filho adotivo era uma lembrança constante da graça do rei. Aquele homem não deixou de ser aleijado. Andava no palácio, claudicando, se arrastando nas muletas. E assim também somos nós. A nossa condição imperfeita de pecadores, ainda que regenerados, nos impede de jamais esquecer que onde o pecado abundou, a graça foi muito mais abundante. Que continuaremos aleijados, infelizmente claudicando em pecados, mas a graça de Deus nos acolhe, nos aceita de forma incondicional. É isso que nós ouvimos hoje pela manhã. E em oitavo e último, quando Mefibosete sentou-se à mesa do rei, ele foi tratado como um dos filhos do próprio rei Davi, não sendo inferior a nenhum deles. E quando um dia festejarmos com o Senhor na sua mesa, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, ali sentaremos juntos com Abraão, com Moisés, com Davi, os profetas, os apóstolos, sentaremos à mesa com João, com Tiago, com Pedro, com Paulo. Sentaremos à mesa com irmãos preciosos do passado, como Lídia, Priscila, Febe, Maria, Timóteo, Tito, Barnabé, Lucas. Sentaremos à mesa com os mártires da história do cristianismo.
com monges, com reformadores, com avivalistas, com presidentes cristãos, com teólogos, com ministros, missionários, autores, escritores, todos juntos, sem ênfase na classe social ou nos títulos, nenhuma consideração especial pelas grandes realizações. Sabe por quê? Porque nenhum de nós tem qualquer mérito, nenhum. Todos nós somos aleijados, resgatados pela graça de Deus. Porque nenhum de nós tem qualquer mérito para apresentar. Todos somos aleijados, todos somos deficientes. E ali juntos, sem destaques para ninguém, como cantaremos louvores, daremos glória, todo o nosso louvor será dado àquele que veio e morreu. Levantou-se da morte e vive. Seu nome, Jesus. Sua mensagem, graça, favor não merecido. A aleijados e imperfeitos como eu e você. Esse é o Evangelho apresentado hoje pela manhã e ilustrado bem num momento como esse. E no final, o manto da sua graça cobrirá todas as nossas deficiências e elas cessarão de forma definitiva. A minha pergunta para você nessa noite é a mesma pergunta que brotou no coração de Davi. Há alguém aqui neste lugar que precisa ser alcançado por essa graça misericordiosa? Há alguém que entende que diante de Deus é uma pessoa inadequada, imperfeita, aleijada? Que Deus não tem obrigação nenhuma de salvar absolutamente ninguém, mas a sua graça, o beneplácito da sua vontade livre, se dispõe a buscar pessoas a quem Ele possa salvar. Você não deseja prostrar-se diante dEle, entregar-se a Ele e receber sua graça em sua vida nessa noite? Eu teria para você a mesma palavra que Davi, ao perceber o tremor no coração de Mefibosete, falou: não temas, não temas. Vem como estás, o mais é com o Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre o nosso coração sua graça, seu favor. Amém?